Nosso tema hoje é a graça de Deus. Esse aqui é o que eu falei antes, é a série que nós vamos começar lá em fevereiro, dia 3, tá? 19 horas, tá ali certinho? Anote aí. A graça de Deus. Estive meditando bastante sobre isso nesses últimos dias e no ano passado também, considerando um ano que passou e considerando isso que eu já falei antes, como a gente pode olhar para trás e perceber que se nós estamos vivos, se nós estamos aqui, se nós estamos respirando o ar ainda, é porque Deus permitiu. É porque Deus assim permitiu. E aí você pode, quem sabe, olhar para tanta coisa que aconteceu ao longo da tua vida ou ao longo do último ano e pensar, nossa, passei, sobrevivi. Aquele trabalho que eu tinha que entregar, que eu achava que não ia dar tempo, não ia ter capacidade de fazer, entreguei, passei, fui aprovado. Aquela tarefa que eu tinha que cumprir lá no trabalho, aquilo que me foi designado, que eu achei que eu não era capaz, que não ia conseguir, não ia dar conta, enfim, passou, consegui. Deu certo. Aquele relacionamento, quem sabe, que você achava que não tinha mais jeito, que você já tinha orado, você já tinha entregado ao Senhor, já tinha tentado de tudo. De repente, em 2018, agora deu certo. O Senhor restaurou, né? Houve perdão, houve cura, houve aproximação. Enfim, tantas coisas, né? Mas, basicamente, se você está aqui hoje, se você está respirando ar, se você está com vida, se você está com saúde, se você está do jeito que você está aqui, é porque Deus permitiu, é porque a graça dele, de alguma forma, esteve sobre a tua vida. E a graça dele, ela é soberana e ela é sustentadora. Eu estou compartilhando isso com os irmãos porque é algo que eu experimentei nesse final de ano, nesse começo de novo ano. E eu quero começar com uma poesia, essa nossa reflexão aqui, que, na verdade, é uma música. É desse camarada simpático aí embaixo. A gente estava tentando descobrir por que o nome dele era Adelino. Nós falamos assim antes, devia ser Danilo. Acho que o cara errou na hora de colocar, assim. Mas aí, eu acho que não, acho que era Adelino mesmo, porque ele tem mais 8 irmãos, se não me engano, e ele é o mais novo, então não sobrou mais alternativa de nome. Acho que daí tiveram que arrumar um nome para ele. Mas, enfim, esse é o Adelino Marçal. E ele compôs essa canção em 2015, e essa aqui é uma parte de um refrão, é o refrão da música, da canção. Então ele diz assim, né? Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Essa música já tem uma história aí no Brasil, já é de 2015. Confesso que eu descobri ela só ano passado, depois que ela já tinha passado a fama da música, que todo mundo cantou e tocou em tudo que é rádio aí. Em 2015 ele compôs essa música e gravou, né, na MK Music, e fez um determinado sucesso aí, rodou por todo o Brasil a música, né? Mas eu fui ouvir essa música por acaso no YouTube, lá em casa, na televisão, quando a Diele estava com as crianças, escutando música lá, e começou a tocar essa música, no outro dia começou de novo, e começou a entrar na mente, né? A música vem sozinha, assim, você nem pede, ela aparece no YouTube e começa a rodar, né? Mas aí a gente descobriu essa música ano passado, e ela começou a fazer parte da nossa vida, da nossa história. Começou a fazer sentido para nós em vários aspectos da nossa vida. Eu quero compartilhar um pouquinho hoje, algo aqui com vocês bem pessoal, da minha vida, da minha família, um testemunho bem pessoal, e tem um pouco a ver com essa música aí, então, o que a gente vai compartilhar aqui hoje. Eu confesso, eu não sou muito eclético, eu tento ser músico, assim, mais ou menos, né? Eu me viro, eu sou mais rock and roll mesmo, e essa música, ela definitivamente não ia estar dentro do meu repertório, mas ela, de alguma forma, Deus conseguiu colocar ela e usar na minha vida. Então, tá aí. Mas, para nós não ficar só falando de música aqui, depois o pastor Natan volta, vocês vão falar que eu sou um herege, nós vamos ler a Bíblia também, tá? Não vamos falar só da música aí. Então, vamos abrir a Bíblia aí,
Jeremias, tá bom? Antigo Testamento, profeta Jeremias, no capítulo 32. Você pode abrir na sua Bíblia, ou pode acompanhar na tela ali também, eu coloquei o texto. Não sei se ficou muito pequeno, eu quis colocar tudo num slide só para facilitar, mas está aí. Na nova versão transformadora, NVT, na qual eu vou fazer a leitura aqui agora. Jeremias capítulo 32, o versículo 36 até 42. Agora, quero dizer algo mais a respeito desta cidade. Vocês afirmam, ela será entregue ao rei da Babilônia por meio de guerra, fome e doença. Mas assim diz o Senhor, o Deus de Israel: certamente trarei meu povo de volta de todas as nações entre as quais o espalhei em minha fúria. Eu os trarei de volta para este lugar e farei que vivam em segurança. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só propósito: adorar-me para sempre, para o seu próprio bem e para o bem de seus descendentes. Estabelecerei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de lhes fazer o bem. Porém, em seu coração, o desejo de me adorar, e eles nunca se afastarão de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem, e os plantarei nesta terra firmemente, de todo o coração. Assim diz o Senhor: assim como trouxe todas essas calamidades sobre eles, também lhes farei tudo o que prometi. Amém. Essa é a palavra do Senhor ao profeta Jeremias, ao povo de Judá, Israel, no capítulo 32. O que é a graça sustentadora de Deus? O que é a graça de Deus? E a graça que nós estamos chamando aqui de sustentadora. Eu encontrei essa frase aqui, desse autor muito conhecido, escritor, pregador americano, John Piper, que ele escreve o seguinte: a graça que ordena nossa aflição e sofrimento, na escuridão está ali para nos sustentar. Ele vem dizer que essa graça é a mesma graça que nos faz passar por aflição e por sofrimento. É a mesma graça que também nos sustenta. E aí ele diz assim que celebrar uma graça que não ordena aflição e sofrimento seria biblicamente falsa e na prática seria irrealista. Em se tratando da experiência, seria irreal. A nossa experiência e a Bíblia, elas nos ensinam que a graça de Jesus, ela não impede o sofrimento. Mas ela ordena, ela planeja, ela avalia o nosso sofrimento e então, na escuridão, no meio do sofrimento, no meio da aflição, ela está ali para nos guardar, para nos sustentar, para nos prover. Nós ouvimos recentemente aqui da nossa igreja, nós estávamos orando antes ali de começar o culto pelo Daniel e pela Dulce, o casal aqui da igreja, o seu filho Davi também, que estavam voltando do Rio de Janeiro no final do ano não, começo do ano, né? Começo do ano agora, voltando do Rio de Janeiro, e sofreram um acidente de carro. Acho que aquaplanou o carro ali, girou na pista, estava chovendo e bateu do lado do carro num caminhão, simplesmente amassou o carro, perda total. Não sobrou nada do carro mesmo, eu vi as fotos. Então estava o Daniel, a Dulce e o Davi no carro. E nós estamos orando, nos alegrando por o Senhor ter guardado a vida deles, por o Senhor pelo Senhor ter impedido que um acidente maior pudesse ter acontecido, né? Uma perda maior. Eles tiveram, sim, ferimentos, a Dulce, principalmente, acho que foram 3 costelas quebradas, o Charles acompanhou ela na chegada aqui, né? E ficou internada na UTI um tempo, depois foi para casa, mas ainda eles estão sofrendo bastante, com muitas dores, com muita dificuldade, em decorrência desse acidente. Nós não somos ignorantes e nós sabemos que o mesmo Deus que foi capaz de livrar essa família
do acidente, de algo pior, ele poderia com certeza ter evitado que o acidente acontecesse. Você já parou para pensar sobre isso? Ele era capaz de prevenir o acidente, o mesmo Deus. Aí, nós vamos lá para Efésios, capítulo 1, versículo 11, onde Paulo escreve o seguinte: nele nós fomos predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Nós fomos predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Todas as coisas, para mim, significam todas as coisas. E inclui, presumimos, também a direção dos carros, dos caminhões, a direção dos aviões, a direção das balas, todas as coisas. Esse texto é muito rico e muito profundo. Paulo dizer aos Efésios que nós somos predestinados, conforme o plano, um plano que havia. Não ao aleatório. Um plano, algo planejado pelo Senhor. Aquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Eu disse que ia contar uma experiência, né, da minha vida, da minha família. Vou começar com uma, então, da minha infância. Eu vou compartilhar algo com os irmãos aqui que eu jamais, em outro momento, falei publicamente. Nunca conversei sobre isso publicamente, nunca falei dessa situação da minha infância. Eu era muito pequeno, então, até por conta disso, o que eu sei, o que eu falo é, né, do que eu ouvi dos meus pais e de outras pessoas também, que eram muito próximas da nossa família naquela época. E, então, foi mais ou menos ali da minha infância, bem de criança mesmo, do primeiro ano até os 3 anos, mais ou menos. Meu pai também era pastor, ele é pastor, e nós morávamos em Guaíra, aqui no Paraná, lá na fronteira. Eu sou quase paraguaio, nasci lá em Guaíra, Mato Grosso do Sul e Paraguai, ali em Paraná. É a cidade que faz divisa aí, fronteira com esses 3 estados, né? Paraguai, Mato Grosso do Sul e Paraná. Então, nasci lá e pai, um dia, num culto como esse, numa noite como essa, no meio do culto, entra a minha mãe pelo corredor da igreja assim, o pai falando aqui, e a mãe entra me carregando no colo, eu estava desmaiado, apagado, e a minha mãe entra gritando, chorando e gritando: Davi morreu, Davi morreu. Claro que acabou com o culto, né? Parou tudo. Ela entrou no meio do corredor assim, né? Gritando, e eu sei que fizeram lá, me reanimaram lá de alguma forma, não sei se ali mesmo ou no hospital, eu não sei mais muitos detalhes, me perdoem, mas foi mais ou menos isso. Então, beleza, foi um episódio de desmaio que eu tive. E aí, a partir disso, começou frequentemente a acontecer a mesma coisa. Eu tive, na época não pôde ser diagnosticado, né, com tanta certeza. Eu não sou tão velho assim, mas a medicina, a ciência, sei lá, não era ainda capaz de dizer absolutamente um diagnóstico mais preciso, mais certeiro. Mas hoje, avaliando, pode ser que eu tive asma, eu tive vários problemas de respiração, bronquite, rinite também, fiz cirurgia de adenoide muito cedo. Então, a partir daquele episódio, começaram a acontecer várias vezes. Eu era muito pequeno e sempre que eu me agitava muito, e diz o meu pai que eu era muito agitado, muito. Vocês não acreditam, mas ele fala que era assim muito mais que o Benjamin. Benjamin, meu filho do meio, que ninguém segura ele, né? Ele pula na cama elástica o dia inteiro, do amanhecer o sol até se pôr o sol, e não cansou ainda. Mas meu pai fala que eu era muito pior, muito mais agitado que o Benjamin, assim, corria o dia inteiro e não parava para lá e para cá, eles não conseguiam me segurar. Eu não acredito, mas se ele diz, né, deve ser. E aí, sempre que eu me agitava muito, corria muito, ou eu dava muita risada, muita gargalhada, pá, apagava, desmaiava, e aí a mãe conta que eu começava a ficar, minha cor começava a escurecer, ficava quase igual ao Marcão, assim, meio roxo, não sei se tanto, mas ficava roxo, assim. E aí eu desmaiava e apagava, né?
E isso começou a se repetir muitas vezes. Então, buscando ajuda médica lá, buscando descobrir o que podia estar se passando, né? Eu sei que a mãe foi em vários médicos que não puderam dizer o que era. Vários falavam que era birra, que era manha, e que não era para dar bola, era para deixar, esperar que voltasse, né? E, enfim, minha mãe, não contente com o que estava acontecendo, né? Não satisfeita, ela foi sempre procurar saber o que estava acontecendo, né? Óbvio, né? Também ia fazer a mesma coisa. E até que um médico lá deu mais atenção, procedemos vários exames, várias coisas, mas sem descobrir, ele receitou uma medicação, que era um comprimidinho minúsculo, assim, muito pequeno, a mãe conta, e aquele comprimido eu tinha que dividir em 4 e tomar 1/4 daquele comprimido por dia. Era assim uma dose mínima, assim, muito pequena. Beleza, na primeira vez que eu tomei aquele remédio, né, aquele 1/4 de comprimido, ficou uma semana sem acontecer nada. Ó, daí, beleza, já estava, né, melhor. Mas deu 7 dias ali, desmaiei de novo. Aconteceu. Voltamos no médico, ele falou, olha, vamos aumentar a dose, coloca em meio comprimido agora, 2/4. Beleza, deu mais 7 dias, legal, de novo. Comecei a desmaiar de novo. Aí, aquela história, né? Ficava roxo, ficava escuro e desmaiava e demorava a voltar. Voltamos lá, ele diz, dá mais 1/4 de comprimido. Né? Aumentou de novo a dose. Mais uma semana, 10 dias, voltava de novo. Depois ele mandou dar 1 comprimido, depois 1 e mais 1/4, depois 1 e mais meio. E aí, assim foi, depois 2 comprimidos. Hoje eu estou legal, estou bacana, eu tomo 250 por dia, mas consigo me manter assim, num tempo razoável, sem cair, sem ficar preto. Aí chegou nos 2 comprimidos, na verdade parou por aí. Aí a mãe falou assim, não é possível, nós não vamos continuar fazendo isso. Até quando? Até quando, né? De semana em semana, cada 10 dias, aumentar a dose do remédio. O negócio começou com 1/4, agora está 2 comprimidos já. 8 vezes mais, 8, né? 8 vezes mais. E não pode ser assim, né? Aí a mãe falou assim, não vamos mais aceitar isso. Conversou com meu pai, eu sei que o que aconteceu foi o seguinte, eles sentaram e oraram e falaram assim, Senhor Jesus, entregamos a vida do Davi em tuas mãos. Nós não queremos mais isso para ele, eu não sei o que está acontecendo, nós não temos diagnóstico, ninguém sabe, mas eu tenho certeza que o Senhor sabe. O Senhor criou a vida dele, se ele está vivo, é por causa da tua graça, é por causa do teu amor, é por causa de um propósito que o Senhor tem. Então, a partir de agora, eu oro para que o Senhor, em nome de Jesus, cure o meu filho. E aí, daquele dia em diante, eu não tive mais nenhum episódio de desmaio, nunca mais eu desmaiei, a não ser quando eu era adolescente, que eu fui tirar sangue, a enfermeira errou ali, meu coisa, encheu de sangue no meu braço, eu apaguei. Mas isso não tem nada a ver com aquela história. Eu nunca mais desmaiei e eu nunca mais tomei nenhuma medicação para respiração, e assim, o Senhor operou a cura na minha vida, né, através também da vida dos meus pais, e essa foi uma experiência que eu carrego comigo até hoje, né? Nós também já experimentamos várias experiências de cura, de libertação na nossa família, especialmente da minha mãe, de uma doença incurável, que ela foi curada também pelo poder de Deus. Mas e quando a cura não acontece? Lembra que a gente está falando de uma graça que permite uma aflição e um sofrimento, e que nos sustenta no meio da escuridão. Lembra que a gente cantou a música que se Deus curar, Ele é Deus, mas se Ele não curar, Ele é o mesmo Deus, né? E a nossa fé quando a cura não acontece? Quem é mais próximo, mais chegado de mim, da minha família, todos que aqui, né, acompanham a gente há bastante tempo já, sabem que a gente passa uma luta bem grande com a Diele lá em casa, minha esposa, né? Especialmente depois que nasceram nossos 3 filhos. Alguns aqui não me conhecem, eu tenho 3 filhos pequenos, a mais velha tem 4 anos. E depois tem o Benjamin de 3 e o Isaac de 1 ano e meio. Então, especialmente depois do nascimento dos 3 filhos, nessa fase tão conturbada, tão louca da vida aí, né? Só quem tem para saber. E a gente passa um desafio assim, tremendo, né? Em lidar com pensamentos, com as emoções, com os sentimentos, com a mente.
E a Jelly tem sofrido com uma depressão assim que, na verdade, desde antes de nós casar, ela já tinha. Ela toma uma medicação contínua também para regular a ansiedade dela, né? E então a gente está constantemente lutando com isso. E a vida da Jelly, a nossa vida como família, muitas vezes é uma gangorra, né? Quem passa por isso entende bem, sabe do que eu estou falando, né? É assim, a gente passa muitos altos e baixos. E eu não posso aqui contar para vocês quantas foram as vezes que nós nos ajoelhamos e oramos e clamamos e pedimos a Deus para nos tirar esse fardo, para a gente conseguir cuidar melhor das crianças, para a gente conseguir trabalhar melhor no ministério, na igreja, fazer mais coisas, enfim, para Ele tirar isso de nós. E foram muitas e muitas vezes, realmente incontáveis. Mas a verdade é que até hoje o Senhor nos mantém nessa situação e permite que a gente esteja passando por isso. E o que eu estou falando aqui é que nessa escuridão, nesse temor, nesse medo, nessa circunstância, a graça do Senhor sempre esteve ali para nos sustentar. E ela está até hoje. E aí não tem como a gente não se lembrar do apóstolo Paulo escrevendo a 2 Coríntios, né? Que a graça de Deus ordena a vida de Paulo, que ele tenha uma doença, uma enfermidade, o que ele chama de um espinho na carne. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10, se você quiser depois anotar. A graça de Deus ordena que Paulo tenha um espinho na carne para que ele seja mais humilde. E essa graça não remove essa doença da carne dele quando ele ora e pede para o Senhor remover. Ele ora várias vezes pedindo para o Senhor remover. Para que, enfim, ele pudesse fazer mais, para que ele pudesse fazer melhor, para que ele pudesse ir adiante na sua missão de pregar o Evangelho. E ele tinha uma missão tão nobre e que ele cumpriu com tamanha diligência, né? Mas o Senhor exclama para ele: a minha graça, sustentadora graça, ela te basta. Ou em outra versão diz que a minha graça é tudo de que você precisa. E ele continua: pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí o que Paulo responde para ele? Isso que é o mais legal, isso que é o mais incrível. Portanto, agora eu fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso eu aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Quantas vezes você e eu podemos dizer isso? Eu aceito com alegria, Senhor, as minhas fraquezas. Eu me orgulho das minhas fraquezas, das minhas privações, das minhas perseguições, das minhas aflições, tudo isso, ele fala, que eu sofro, porque eu estou sofrendo isso por Cristo. E eu reconheço, eu entendo que foi a graça dele que ordenou essa aflição na minha vida, que permitiu essa aflição, esse sofrimento. Quantas histórias mais nós poderíamos contar aqui? Quantas histórias você poderia vir aqui contar? Quantas histórias você já viveu, já experimentou? Ou alguém próximo de você, a sua família? Eu vou contar mais uma. No ano em que o Benjamin nasceu, meu segundo filho, em 2015, nosso terceiro ano de casado. O pessoal está fazendo as contas, né? Eu tenho 6 anos de casado, tá? Eu tenho 3 filhos, a mais velha vai fazer 5 agora. Tá? Por isso que a gente está com depressão também. No ano que o Benjamin nasceu, então, 2015, tem que fazer as contas direitinho. No final de 2015, nós estávamos há 3 anos casados. Aí nós morávamos no Novo Mundo, num apartamento bem próximo daqui, meia quadra da Avenida Brasília, ali no 6º andar desse apartamento. Era o último andar do apartamento. E no finalzinho do ano, num dia em que nós não estávamos em casa, numa tarde, entraram lá, arrombaram o apartamento e levaram de nós, da nossa casa, absolutamente tudo que fosse assim de um pouquinho de valor maior, de R$50 para cima, os caras levaram, assim, limparam o nosso apartamento, assim, principalmente, né, eletrônicos, né.
Foi um MacBook como esse, um outro notebook, só para falar algumas coisas, uma câmera fotográfica que a JL tinha comprado nos Estados Unidos, junto com uma lente bem cara também, um teclado novo que eu tinha comprado há 2 meses, e um monte de outras coisas, televisão, então, tudo que tivesse assim. Eles acho que ficaram um bom tempo lá, também não tinha muita coisa, tá? E o apartamento não era tão grande. Não foi tão difícil, mas levaram tudo. E foi num dia assim bem atípico, porque normalmente aquele dia, aquele horário, à tarde, a Jelly estaria em casa. Ela estaria em casa. Era uma rotina assim que a gente estava já estabelecendo com as crianças, por causa que tinha um bebê em casa ainda também. Eu não sei se ela foi no médico, se a gente foi no médico com o Benjamin, o que foi, que naquela tarde não tinha ninguém em casa. Mas experimentamos mais essa vez esse livramento do Senhor de acontecer algo assim num momento que nós não estávamos em casa, que não havia ninguém em casa. Então, não fomos de nenhuma maneira prejudicados. A nossa vida ficou completamente íntegra, né? E das crianças também, né? Risco que poderíamos correr se estivéssemos em casa, né? Diferente. O Senhor nos restaurou tudo. O pastor aqui na igreja mesmo falou. Vários irmãos nos ajudaram com várias coisas. Teve uma pessoa que depositou R$1.500 na nossa conta para comprar uma televisão nova. Aí nós fomos lá no site, compramos uma televisão bacana. 1.500 dava uma legal, né? Gastamos quase tudo na TV. Tá, daí, no outro dia, chega um cara aqui da igreja também e bate a nossa porta lá com um caixão embaixo do braço, assim, uma TV nova, também, novinha. Comprou na loja e foi lá em casa entregar. Aí nós, já entramos no site, depois cancelamos o pedido, né? Ficamos com a TV e mais R$1.500 para comprar outra coisa. E assim, Deus foi nos abençoando. Logo, comprei outro teclado e assim muitas coisas. E, de fato, nós perdemos mesmo, que foi uma perda, foi computador, os arquivos, né? Fotos e arquivos de computador que não estavam salvos em nenhum lugar. Depois disso, nunca mais vivi um dia sem fazer backup, né? Sem usar nuvem. É só assim, né, que a gente aprende a guardar os arquivos. Então, foi isso que a gente perdeu, né? Fotos do parto, do Benjamin, enfim, coisas que estavam só nos computadores e na máquina. Mais uma vez, o Deus que fez com que esse episódio acontecesse num momento em que não tinha ninguém em casa, num momento em que a casa estava vazia, que não tinha ninguém correndo risco de vida, que nos deu um livramento. O Deus que trouxe livramento, ele poderia ter evitado o arrombamento, poderia ter evitado o assalto. Mas lembra aí, a graça que ordena a nossa aflição e sofrimento, na escuridão está ali para nos sustentar. Nós estamos falando dessa graça sustentadora. E nós entendemos que Deus, ele nem sempre evita a calamidade. Ele nem sempre evita a doença, ele nem sempre evita as calamidades na nossa vida. O nosso texto aqui em Jeremias 32 é sobre esse tipo de graça sustentadora que tem o segredo, que tem esse mistério. Todos nós estamos vivos aqui, até hoje, passando por provações. Não há ninguém, você e eu e ninguém aqui, que tenha vivido uma vida sem passar por provações. Nós estamos a todo momento passando por provações na nossa vida, em maior grau e em menor grau. Jerusalém e o povo escolhido de Deus aqui, eles estão em trevas e tormento. E é o próprio Deus que ordena o estado dessas coisas. Jeremias aqui, ele tinha uma função muito ingrata. O coitado de Jeremias aqui, ele tinha que falar para o povo dele que eles iam ser presos, que eles iam ser levados para o cativeiro, que por causa da idolatria, por causa da imoralidade, do pecado do povo, Deus ia subjugar a nação dele, ia colocar debaixo de outra nação. E era muito difícil, porque ele estava falando com o próprio povo dele. Jeremias chorava diante de Deus e clamava a Deus. Ele é conhecido até com esse nome, né, do profeta que chorava muito. E ele clamava a Deus, mas Deus dizia, fale isso para o meu povo. Então, ele tinha que trazer ao povo uma mensagem de arrependimento. Ele dizia assim, arrependam-se dos pecados, parem com a idolatria, parem com tudo de errado, parem de desagradar o Senhor, senão Ele vai levar vocês cativos. Vai vir outra nação e vocês vão para o cativeiro.
Mas o povo não quis dar ouvidos, não quis parar. Depois a mensagem dele era diferente. Agora não tem mais como vocês se arrependerem. Não adianta, faça o que você quiser fazer, mas não tem mais chance de arrependimento. Agora vocês vão ser pegos. Agora, quando forem pegos, não resistam, ele disse, para que vocês não morram. E aqui nessa parte que nós estamos lendo, já no capítulo 30 até o 33, bem no meio aqui, no 32 que a gente leu, é uma mensagem de esperança que Jeremias estava falando para eles, olha, vai acontecer isso. O Senhor vai entregar você nas mãos dos inimigos, vocês vão ser presos, vocês vão viver em cativeiro, mas agora eu quero dizer algo mais para vocês. Ali no versículo 36, olha, agora eu quero dizer algo mais a respeito desta cidade. Vamos voltar aqui. Ela será entregue ao rei da Babilônia por meio de guerra, fome e doença. É isso mesmo que vai acontecer com a cidade, é verdade. A graça não poupou o povo de Deus, o próprio Israel, a própria cidade de Jerusalém, da calamidade. Nem a graça de Deus vai poupar você, nem a graça de Deus vai poupar a mim, vai poupar a sua família da calamidade designada para você. Mas o que dizem a respeito dos escolhidos de Deus não é a última palavra, não é a palavra final. Deus é quem tem sempre a última palavra. E é uma palavra de graça. Então, no versículo 37, ele continua, certamente trarei meu povo de volta, de todas as nações entre as quais os espalhei, em minha fúria. Eu os trarei de volta para este lugar e farei que vivam em segurança. Desse modo, Deus declara, então, que ele ordenou a aflição e o sofrimento. Eu os espalhei, eu os lancei para estas terras estrangeiras. E diz que ele próprio os libertará, os trará de volta para ele e para suas terras. O próprio Deus, o mesmo Deus. Em outras palavras, a graça sustentadora, a graça soberana, eventualmente, ela triunfará sobre a calamidade. Mas como nós podemos estar certos do triunfo da graça? Como nós podemos estar certos que a graça triunfará? Se Deus é um Deus de justiça, que pode enviar Israel para o exílio devastador, onde muitos se perdem devido aos seus pecados, devido à desobediência, à idolatria, então como nós podemos ter certeza de que isso não vai acontecer com o povo escolhido de Deus hoje, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, o verdadeiro Israel, você, eu, os discípulos de Jesus que estamos aqui hoje, que são o seu povo hoje, que fomos chamados para ter uma comunhão, para ter uma intimidade com Jesus Cristo, com o Filho dele. Como nós podemos estar certos de que a graça vai triunfar a nosso favor no futuro? Como nós podemos estar certos de que a graça nos sustentará até o fim das nossas vidas e na fé, na santidade que nos levará a salvos para o céu, para uma vida junto com Cristo, junto com Ele no céu um dia? Eu quero destacar aqui dentro desse texto 4 promessas dessa graça que é soberana, que é sustentadora. Em primeiro lugar, no versículo 38, ele promete ser o nosso Deus. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Todas as promessas para o seu povo são resumidas nisso. Eu serei o seu Deus. Ou isto é, usarei tudo o que eu sou como Deus, toda a minha soberania, a minha sabedoria, o meu poder, a minha glória, todo o meu amor, o meu sustento, para contemplar que vocês permaneçam como o meu povo. Tudo que eu sou como Deus, eu exerço em favor de vocês, para o bem de vocês, que são o meu povo. Em segundo lugar, Deus promete mudar nossos corações e fazer-nos amá-lo e temê-lo. Versículo 39 está escrito, eu lhes darei um só coração e um só propósito, adorar-me para sempre, para o seu próprio bem e para o bem de seus descendentes. Expressando de outro modo, Deus não vai simplesmente nos abandonar, nos deixar nossa própria sorte, ficando parado para ver o que vai ser de nós. Pelos nossos próprios recursos, pelos nossos próprios esforços, se nós vamos temer a Deus ou não, temer a Ele. Deus, pela sua soberania, pela sua misericórdia, Ele nos dá
um coração que nós precisamos. Ele nos dá um coração que nós precisamos para ter a fé, para ter o temor de Deus, que vai nos levar para junto dele, para nos levar para o céu. Ele muda o nosso coração. Deus promete também que ele não se afastará de nós, e nós não nos afastaremos dele. Versículo 40, estabelecerei com eles uma aliança permanente, uma aliança eterna. Jamais deixarei de lhes fazer o bem. Porém, em seu coração, o desejo de me adorar, e eles nunca se afastarão de mim. Em outras palavras, a ação do coração de Deus ela é tão poderosa que ele garante que nós não nos apartaremos dele, nós não nos afastaremos dele. Essa é a novidade sobre o novo pacto, sobre a nova aliança que Deus faz com o seu povo. A promessa de Deus de cumprir pelo seu poder aquelas condições que nós deveríamos satisfazer. Nós devemos temer a Ele, nós devemos ter fé, nós devemos amá-lo, nós devemos confiar nele. E Deus declara que Ele verá isso acontecer. Porei o meu temor no seu coração. Não para ver o que eles vão fazer com o temor de Deus, mas de tal forma que com esse temor eles não vão mais se afastar de mim. Deus coloca o temor dele no meu coração e no seu coração. De forma que se você teme a Deus, é porque ele colocou isso no seu coração. E a palavra também nos fala lá no Novo Testamento que ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Que é dele tanto querer quanto realizar. Então ele coloca o temor dele no teu coração e no meu coração. Se você tem o temor de Deus hoje, é porque ele prometeu que não ia se afastar de você. E dessa forma, você também não vai se afastar dele. Essa é a graça soberana e sustentadora. Finalmente, Deus promete realizar essa graça com a maior intensidade imaginável. E olha que interessante, ele expressa isso de duas formas. Uma no começo do versículo 41 ali e outra no final do versículo 41 de novo. O versículo diz assim, alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Primeiro, ele afirma que ele vai exercer essa graça soberana, sustentadora, com alegria. Alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem. E em seguida, no final do versículo 41, então, ele diz que exercerá a sua graça soberana e sustentadora de todo o meu coração e com toda a minha alma. Como é grande o desejo do nosso Deus de nos fazer bem. Como é grande o desejo do Senhor e como Ele tem alegria em nos fazer bem, em nos sustentar, em exercer essa graça soberana e sustentadora sobre a nossa vida. Ele se alegra em nos fazer o bem. É o prazer do Senhor fazer o bem aos seus filhos. Assim como um pai tem prazer ao dar um presente para um filho, ao fazer bem para o seu filho, fazer carinho no seu filho, ao dar um sorriso, ou trocar um sorriso, estar na presença do seu filho. Assim o Senhor Jesus, o Senhor Deus, tem prazer em fazer bem àqueles que são seus filhos, que são o seu povo. Ele se alegra em nos sustentar. E aqui Jeremias está falando que ele se alegra e que com todo o seu coração e com toda a sua alma. Você consegue imaginar qual seja a intensidade do desejo de Deus de fazer alguma coisa de todo o coração e de toda a alma? Deus fazendo com todo o coração dele e com toda a alma. Pense numa coisa, em algo que você faz com muita paixão, com muito amor, que você gosta muito. E você faz aquilo com toda a sua alma, com todo o seu coração. Agora imagine Deus querendo fazer o bem dele para você, com todo o coração dele, de Deus. E aí, recorrendo de novo ao John Piper, um cara que me inspira bastante, ele traz um exemplo sobre isso. Ele fala assim, como que nós poderíamos comparar esse desejo humano ao desejo de Deus, de fazer alguma coisa de todo o coração e de toda a alma. Então, suponha que nós peguemos todo o desejo de todos os seres humanos da Terra, 7,5 bilhões de pessoas ou mais. Pegue o desejo do coração de todas as pessoas por comida, por prazer, por alegria, desejo por sexo, por fama, desejo por poder, desejo por reconhecimento, pelo sentido da vida, o desejo por amigos, o desejo por família, um desejo pela segurança da sua vida. Todo o desejo de todos os seres humanos da Terra, de todos os homens. E coloca esse desejo dentro de um container. Joga lá
aperta lá dentro de um container. Agora, como que nós poderíamos comparar a intensidade desse desejo de todos os seres humanos com o desejo do coração e da alma de Deus? A gente jogaria esse container lá no meio do oceano e ele simplesmente desapareceria. Ele seria engolido. Porque o coração de Deus e a alma de Deus, eles são infinitos. Salmo 90, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. De geração em geração, Ele é Deus. E o desejo do coração do homem, e o desejo da alma do homem, ele é finito. Não há intensidade maior que a intensidade de todo o coração de Deus e de toda a alma de Deus. É esta a intensidade da alegria que Deus tem, que nosso Pai tem, em nos sustentar, em fazer o bem para os seus filhos. Nos sustentar com essa graça que é soberana. Versículo 41, terei alegria em lhes fazer o bem, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Esse é o Deus sobre o qual nós falamos aqui. Esse é o Deus que tem nos sustentado de geração em geração, com a graça poderosa dEle. Um Deus que olha para mim e para você e tem alegria em nos sustentar, em nos ajudar. Um Deus que olha para mim e para o meu coração e Ele sabe o que eu estou passando, Ele sabe das minhas aflições e do meu sofrimento. E Ele está ali na escuridão, me sustentando e está fazendo isso com muita alegria no seu coração e na sua alma, de uma maneira que nós não podemos imaginar, experimentar. Quero terminar, mas mais um exemplo da palavra de Deus para nos ajudar também. Você deve lembrar da vida de um servo do Senhor chamado Jó. Um homem muito próspero e a Bíblia diz ali que o Senhor está, conversando com Satanás lá. E fala assim, você tem visto meu servo Jó, temente a Deus, homem fiel, que se afasta do mal. E aí ele fala assim, claro, ele tem tudo. O Senhor abençoou ele com todas as coisas, com bens materiais, com animais, com fazendas, propriedades, com casas, com filhos e filhas, com muito dinheiro. E aí Deus diz então assim para o diabo, pois bem, pode provar ele então, Pode tirar tudo que tem para você ver se ele não vai continuar fiel a mim. Só uma coisa, não toca na vida dele. Então o diabo foi lá, e simplesmente acabou com tudo que Jó tinha. E aí, recorrendo aqui o Cláudio Duarte, pastor, só para ficar mais engraçado um pouco, ele fala assim, Deus, Jó perdeu os seus bois, as suas vacas? Perdeu as suas terras, as propriedades? Perdeu os seus filhos? Perdeu sua casa? Perdeu sua mulher? Não perdeu a mulher. Porque a esposa dele, a mulher, era a melhor coisa que ele tinha. A melhor coisa que ele tinha. Porque, o cara era cheio da grana, cheio de filhos e tal, Numa época em que os filhos, para a mulher, eram uma coisa assim muito preciosa, Valia mais que o ouro. Aí o cara perdeu todos os rebanhos dele, todas as plantações. Perdeu todo o dinheiro. Só nisso aí, a mulher normal já tinha largado o cara, Não tem mais dinheiro. Aí perdeu todos os filhos. Às vezes a mulher, fica com o cara ainda por causa dos filhos, para estar ali, para não causar. Mas perdeu, não tinha mais filho nenhum. Não tinha mais casa, não tinha mais terra, não tinha mais dinheiro, ele não tinha simplesmente mais nada, nenhum filho. Mas a mulher ficou com ele. É verdade que ela não deu uns conselhos muito sábios para ele, A mulher falou, que isso, homem, você está doido, amaldiçoa esse Deus aí, morre, você vai continuar ainda sendo fiel a ele? Mas aí depois, no meio do caminho ali, acertaram as pontas, diz o Cláudio Duarte, se entenderam, e lá no final acabaram ficando juntos, deu tudo certo, porque a Bíblia diz que ele teve depois restaurado em dobro todas as suas propriedades, os seus dinheiro, as suas terras, os seus bens, e teve mais 10 filhos. E não diz que ele ganhou uma nova mulher, diz que ele
Só diz que ele teve mais filhos. Então, ele ficou com a mulher dele. Mas o Senhor restaurou a sorte de Jó, porque ele permaneceu fiel, mesmo no meio da aflição, mesmo no meio do sofrimento, mesmo no meio da tentação de abandonar o Deus, mesmo com discursos e dicas e conselhos tão furados dos amigos dele que ele recebeu, além da mulher. De toda a pressão que ele estava sentindo, ele não abandonou o seu Deus. E depois Deus restaurou a sorte de Jó. Deus, inclusive, ele também ficou doente, né? Não contei essa parte aí, mas ele ficou muito doente, com muitas feridas no corpo. Então, a única coisa que restava para ele mesmo era morrer. Mas, mesmo assim, ele não desagradou a Deus e ele não foi infiel. É um exemplo para mim e para você, de que a graça de Deus, ela nos permite, às vezes, passar por aflição e sofrimento, mas que no meio da escuridão o Senhor está ali para nos guardar e para nos sustentar. Nem sempre o final da história vai ser como o de Jó, como a gente vê também na palavra de Deus. Mas o Senhor Jesus nos lembra, lá em Mateus 6, que nós devemos buscar Ele, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Que essas outras coisas, as preocupações da vida, elas vão ser acrescentadas a ti, na medida em que você buscar o reino de Deus e a justiça dele em primeiro lugar. Então, Jesus diz assim, não fiquem preocupados pelo que vocês vão comer ou vestir amanhã, ou onde que vocês vão morar. O Senhor sabe que vocês precisam dessas coisas, Ele sabe. Olhem os passarinhos do céu, eles não plantam e não colhem, mas o Senhor cuida deles na sua graça. Não deixa faltar nada a eles. Os lírios do campo, o Senhor cuida de todos eles. Vocês que são filhos de Deus não são mais importantes do que o passarinho e do que a plantação? Pois saibam que o Senhor Deus sabe de todas as coisas que vocês precisam e Ele está cuidando de vocês em todo o tempo. Me lembro ainda de outro texto, em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, que Paulo escreve que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas que antes de tudo, pela oração e por súplicas, com ação de graças, nós devemos apresentar os nossos pedidos a Deus. E a paz desse Deus, que excede todo entendimento, uma paz incomparável, ela vai guardar os nossos corações e a nossa mente em Cristo Jesus. E 1 Pedro 5,7, que também, semelhantemente, ele fala, lancem sobre ele, sobre Jesus, toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Ele tem cuidado de vocês. Se hoje você está aqui, sentado nessa cadeira, se hoje você está vivo, se você está respirando ar, eu vou falar mais uma vez, é porque Deus permitiu. É porque a graça de Jesus sustentou você durante toda a sua vida, durante todo o ano passado, durante esses 20 dias de 2019 que já passaram. E Ele vai continuar sustentando até o final da sua vida. Eu não sei como é que chegou você até aqui hoje, como é que está o teu coração, quais são as aflições e os sofrimentos que você tem passado. Eu não sei. Mas eu olho para a Bíblia, para a Palavra de Deus, e eu tenho uma experiência com Jesus Cristo que me permite saber que a graça dele é maior do que tudo. A graça dele é melhor do que tudo. E ela nos é suficiente. Ela nos basta, é tudo o que nós precisamos. Então, se Deus fizer na sua vida, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele é o mesmo Deus. Se alguma coisa você está esperando que Ele faça, alguma porta você está esperando que Ele abra, Ele é o Deus que vai fazer abrir essa porta. Mas se essa porta fechar, Ele é o mesmo Deus que permitiu isso na tua vida. Se Ele está te dando um fardo, se Ele está te dando um peso no teu coração, na tua mente, em relação à sua saúde física, quem sabe, em relação às suas emoções, seus sentimentos, em relação aos seus relacionamentos,
em relação à sua família, seja lá o que for, se Ele tem colocado alguma coisa no teu caminho, na tua vida, é porque Ele é Deus. E Ele permitiu isso. Quando colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, quando nos entregamos a Jesus Cristo, Ele faz coisas que nós não imaginamos. E aí nós temos que repensar toda a nossa vida, porque se nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós simplesmente dissemos para Ele, faça o que você quiser, Jesus. Então não sou mais eu que controlo, não sou mais eu que estou no controle das situações, das circunstâncias, não sou mais eu quem decido o que eu faço, o que eu não faço, para onde eu vou, para onde eu não vou, se eu fico, se eu paro, se eu vou. Ele decide. E muitas coisas acontecem na nossa vida e às vezes nós não percebemos. Isso está acontecendo porque um dia eu entreguei a minha vida para Jesus. E agora Ele está fazendo isso da maneira que Ele quer. No momento que Ele quer. O Delino, pode descongelar aí. O Delino escreveu mais uma frase no final desse refrão. Ele conta que quando ele escreveu essa música, foi em decorrência de uma experiência que ele teve na infância com Deus, com a mãe dele também. Ele era de uma família muito pobre, muito carente. E num certo final de ano, comemoração de final de ano, de Natal, ele estava vendo todos os amigos dele com tênis novo, com roupa nova, todo mundo ajeitadinho para a virada de ano ali, sei lá, para as festas. E ele não tinha nenhuma roupa nova para colocar. Então ele foi questionar a mãe dele. Por que ele não podia ter uma roupa nova também? Era menino, ele gostaria de se vestir igual os amigos dele se vestiam. E aí ele conta que ele sentou, a mãe dele sentou na frente dele e falou assim, meu filho, vem aqui, eu quero te ensinar, te falar uma coisa, que é para você não esquecer nunca mais. Aqui nessa casa, a nossa família, ela não adora um Deus pelas coisas que Ele faz por nós e por aquilo que Ele nos dá. Nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é. Pela graça dele que tem nos sustentado e nos permitido viver até aqui todos os dias e não tem nos deixado faltar nada. Falta o último slide ali. E o final da música é bem simples. Diz assim, exatamente essa frase. Eu não adoro a Deus pelo que Ele faz. Eu adoro a Deus pelo que Ele é. E haja o que houver, Ele sempre será Deus. Haja o que houver. Não importa as circunstâncias, não importa as situações. Ele vai continuar sendo Deus. E a graça dele, que é soberana, que é sustentadora, vai continuar comigo e com você até o fim das nossas vidas. Porque de geração em geração, Ele é Deus. Ele não é homem para mentir. Ele não é homem que faz promessas e não cumpre. Pois a palavra dele nos afirma que Ele vai nos sustentar e vai nos guardar até o último dia das nossas vidas. E a palavra dele afirma que antes de nós nascermos, antes de nós sermos gerados no ventre da nossa mãe, Ele já conhecia cada um dos nossos dias. Antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, o nosso Deus, o Pai, o Senhor Jesus já conhecia cada um dos dias da sua vida. Ele já sabia que nessa hora, nesse momento, hoje, você ia estar sentado nesse lugar. E Ele sabe o que vai acontecer com você daqui para frente. Por isso não há nada melhor, meu querido, em que a gente possa fazer, senão entregar a nossa vida nas mãos desse Deus, desse Jesus que nos sustenta dia após dia. Que tem um futuro certo, que tem um futuro reservado para nós. Na glória com Ele, junto ao Pai, no céu, na eternidade. Onde não haverá mais dor, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais desunião, onde não haverá mais nada de ruim que possamos experimentar nesse mundo, pois será um lugar de eterna glória, junto com o nosso Senhor Jesus. Ele convida você e convida a mim a ser participante dessa graça, a aceitar essa graça que é soberana, que é poderosa, que é sustentadora.
Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém, aleluia. Nós não adoramos ao Senhor pelo que Ele faz por nós. Nós não o adoramos. Nós louvamos ao Senhor quando Ele nos dá a bênção, quando Ele nos dá alegria, quando Ele responde às nossas orações. Nós o louvamos, nós glorificamos a Ele, exaltamos o nome dEle. Mas não o adoramos simplesmente pelo que Ele faz ou pelo que Ele pode fazer, mas simplesmente por quem Ele é. Ele é o Deus da graça soberana, graça sustentadora. Você quer adorar a Deus comigo? Você quer adorar
a esse Deus comigo? Você quer viver uma vida de adoração, de rendição, se prostrando a esse Deus que no meio da escuridão nos sustenta e nos dá força para continuar. Esse Deus a quem servimos. Eu gostaria de fazer uma oração. Se você quiser vir até aqui na frente, nós vamos orar juntos, adorando, glorificando esse Deus que é cheio de graça, esse Deus que é maravilhoso. Se você tem alguma coisa que está no teu coração, alguma ansiedade, alguma preocupação, alguma dor, alguma tristeza profunda, algo que você queira entregar especificamente para Ele agora, vem aqui, vamos orar junto, vamos orar, vamos entregar para o Senhor. Nós vamos orar, entregar essa aflição, essa angústia, esse coração pesado, esse coração ferido, ou um coração arrependido, nós vamos entregar nas mãos do nosso Deus, o único Deus que pode nos sustentar de verdade, porque nós não podemos. Se esse Deus nos deixasse a nossa própria sorte, a nossa vontade, a nossa sabedoria, nós pereceríamos. Mas Ele é bondoso e Ele nos ama. E Ele diz que sempre será o nosso Deus. E com alegria Ele vai nos consolar, nos confortar. Em nome de Jesus, quero orar pela tua vida. Seja o que for que você estiver experimentando, entregue ao Senhor Jesus. Pois Ele pode mudar a tua sorte, Ele pode mudar a tua história, Ele pode mudar a tua esperança. E eu tenho certeza que Ele quer fazer isso. Senhor Jesus, nos colocamos aqui humildemente na Tua presença, diante de Ti, Senhor. Clamamos pelo Teu Santo Espírito, Deus, que Tu venhas derramar da Tua unção, da Tua bondade, da Tua misericórdia e graça, Senhor, sobre a vida de cada um dos meus irmãos que está aqui nesse lugar hoje, Senhor. Estamos clamando a Ti, Jesus, porque Tu és o único que pode ouvir a nossa oração, Tu és o único que pode, Senhor, ter misericórdia, derramar graça sobre nossas vidas e nos mostrar o caminho que devemos seguir, Senhor. Nos rendemos a Ti, Jesus, em adoração, nos prostramos, Senhor, porque Tu és um Deus de infinita graça, de infinita bondade, misericórdia e amor, que tem nos sustentado dia após dia, todos os dias da nossa vida. Ó Deus, de geração em geração, Tu és Deus, de eternidade a eternidade, Tu és Deus, ó Pai. E nós vamos Te louvar, nós vamos Te adorar, nós vamos glorificar o Teu nome por aquilo que Tu és, ó Pai, independente das circunstâncias. Não pelo que o Senhor faz, ó Pai, mas por tudo que o Senhor é, Deus. Senhor, nós reconhecemos aqui que tudo que o Senhor fizer é bom para nós, Senhor. E se estamos debaixo da Tua graça, do Teu cuidado, do Teu carinho e do Teu amor, Senhor, nós queremos nos render completamente, Senhor, e mergulhar nessa graça para que experimentemos novos dias, Senhor, novas coisas, novas experiências vindas do Senhor para o nosso coração, para a nossa vida. Senhor, eu clamo por aqueles meus irmãos que estão aqui agora, Senhor, experimentando alguma dificuldade no seu coração, na sua caminhada, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, se há algum problema de relacionamento aqui, Senhor, que seja quebrado, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, clamamos, Senhor, que a Tua unção, a Tua misericórdia venha cair, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor, experimentemos um novo tempo, Deus. Se há algum problema financeiro de alguém que precisa ser resolvido aqui, que o Senhor venha intervir, Senhor Deus, na Tua bondade, Senhor, e fazer um milagre que precisa ser feito. Se há alguém experimentando alguma doença, Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te clamar, Senhor. Venha, Senhor, trazer a Tua cura, o Teu milagre, a Tua restauração completa, ó Pai, porque Tu és o médico dos médicos, Senhor Deus, e toda a nossa vida está em Tuas mãos, Senhor. Nós nos dedicamos aqui inteiramente a Ti, Senhor. Senhor, cuida das nossas emoções, dos nossos sentimentos, Senhor, cuida dos nossos lares, das nossas famílias, ó Pai. Nos convertemos a Ti, Senhor, e nos rendemos a Ti em adoração, Senhor, dizendo que Tu és Deus e Tu és o nosso Deus e Tu sempre serás o Deus da nossa salvação. Aleluia, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não
Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Mais graça de Jesus sobre a tua vida em 2019, meu irmão, em nome de Jesus. Que Ele te sustente nessa paz tremenda. Uma boa semana a todos, que a paz do Senhor nos acompanhe. Domingo que vem, só lembrando de novo, não temos o culto da manhã ainda, só à noite, às 19h30. E daqui 2 semanas, a partir do dia 3 de fevereiro, voltamos ao normal, então, domingo de manhã às 10 e à noite às 19. Deus abençoe a todos. Tamo junto.